Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pro terceiro vídeo dessa segunda-feira agitada dentro do Vasco. Foi tão agitado que a gente não poderia deixar de trazer esse terceiro vídeo para vocês, com muita informação, muita notícia quente e importante para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre 777 Partners. A empresa norte-americana estará trazendo os seus representantes ainda nessa semana para o Rio de Janeiro, para ter um contato mais direto com a diretoria cruzmaltina. A gente vai falar sobre isso, inclusive sobre a entrevista do diretor da empresa que revelou finalmente qual será o planejamento da 777 Partners no Vasco nos próximos anos. Vamos revelar tudo para você, falar também sobre reforço, porque na parte da tarde o Bangu oficializou a saída do Lucas Oliveira e a sua transferência para o Vasco. Vamos explicar o porquê até o momento o jogador não foi oficializado e confirmado como novo reforço do Gigante da Colina e muitas outras informações. Tem problemas, infelizmente, na arbitragem do clássico entre Vasco e Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. É de fato inacreditável. E muitas outras notícias que você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, eu já te peço para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar também o seu like, o seu comentário. Vamos estar voltando com força máxima aqui no nosso canal e também seja membro. Seja membro do canal do Gigante, tem 4 planos aí para você que quer apoiar o nosso canal, link aqui na descrição e seja membro do canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A gente vai tentar ser o mais breve possível porque tem muitas informações nesse vídeo da parte da noite, a terceira edição do dia. Quero iniciar falando sobre reforços, rapidamente trazer as atualizações do que está acontecendo na situação do atacante Lucas Oliveira. Lembrando que o Vasco fechou a contratação do atacante, ele que tem apenas 21 anos, disputou as 11 partidas que o Bangu fez nessa Taça Guanabara no início da temporada, marcou um gol e deu uma assistência, um jogador de bastante qualidade. E hoje, na parte da tarde, o Bangu oficializou, aliás, que ele não pertencerá mais ao Bangu e fechará com o Vasco da Gama. A grande pergunta que eu acredito que a torcida vascaína está fazendo nesse momento é: o que falta para o Vasco oficializar a sua chegada? E a resposta é exames. O Vasco vai fazer exames com o atleta nos próximos dias e assim que os exames estiver tudo certo, o jogador vai assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Então são detalhes aí que separam a oficialização do Vasco com o atacante Lucas Oliveira, um ponta jovem que fez toda a sua base no Bangu e chega para reforçar o cruzmaltino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, também quero falar sobre Luiz Cangá. Hoje surgiu uma dúvida sobre um possível retorno do Luiz Cangá, o equatoriano, que nesses últimos dias acabou sendo confirmado que não irá renovar o seu contrato com o Vasco, contrato esse que irá apenas até o final de março. O porquê essa dúvida surgiu? Porque também na parte da tarde foi confirmado, através do departamento médico do Vasco, que um exame de imagem diagnosticou uma lesão ligamentar no pé esquerdo do zagueiro Ulisses. Lembrando que ontem, na partida contra o Resende, no primeiro minuto do jogo, o Ulisses acabou tendo que ser substituído pelo Zé Vitor, pois acabou se lesionando. E essa lesão acabou constatando essa lesão ligamentar, né, no caso no pé esquerdo, e vai fazer com que o Ulisses venha a ser submetido a uma cirurgia, um procedimento cirúrgico no pé esquerdo para corrigir esse problema. Com relação ao tempo que ficará de fora, ainda não temos essa informação. Porém, por se tratar de um procedimento cirúrgico, é claro que o período será um pouco longo, não será um período pequeno, não será um período curto, então o Vasco vai poder ter dificuldades para essa posição do seu sistema defensivo e devido a isso acabou surgindo no meio da torcida vascaína essa possibilidade de um aumento, né, de uma permanência do Luiz Cangá até o final do ano de 2022. Porém, pelo momento, a informação que a gente tem é que o jogador continua treinando separado e até o momento a diretoria ainda não procurou o atleta para tentar prolongar esse tempo de contrato e com isso ele continua pelo menos até o momento, volto a repetir, com a ideia que após o término do seu contrato no final de março, ele sairá do Vasco da Gama. Deixa aí, é claro, a sua opinião, se você também concorda com a não renovação do equatoriano Luiz Cangá. Ainda falando sobre lesionados, também tivemos a informação sobre o Getúlio. Getúlio que acabou se lesionando no treino de sexta-feira, ele sentiu desconforto muscular no treinamento e acabou saindo, inclusive, antes do término do treino. Foi num período de finalizações que ele acabou sentindo esse leve incômodo. A informação que a gente teve também na parte da tarde é que foi constatada uma lesão muscular na coxa direita, mas nada sério, muito menos grave do que está acontecendo com o Ulisses. Não ficará à disposição do técnico Zé Ricardo para essa partida de quarta-feira.
é dúvida para domingo e caso retorne, vai retornar apenas para as finais do Campeonato Carioca, caso o Vasco venha, é claro, se classificar para a decisão. Está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance, o DESP, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe também a sua opinião se o Getúlio irá fazer falta, né, para o elenco cruz-maltino. Ainda com relação às finais, hoje, pela parte da tarde, a FERJ divulgou, né, os árbitros que irão apitar a partida entre Vasco, Flamengo e Fluminense e Botafogo. Com relação ao Vasco e Flamengo, nesse próximo domingo, quem ficará responsável de campo é o Rafael Martins de Sá e o árbitro de vídeo, o Carlos Eduardo Nunes Braga. E com relação ao jogo de quarta-feira, depois de amanhã, árbitro de campo será o Felipe Gonçalves e o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, o mesmo árbitro, no caso, que irá apitar o jogo no domingo. Com relação ao árbitro de domingo, há uma preocupação, porque será o mesmo que apitou o último clássico entre Vasco e Flamengo, Rafael Martins de Sá. Clássico esse que teve muitas reclamações por impedimento mal marcado, né? Dentro de campo foi bem marcado, mas a regra, o regulamento, ele fala para que a jogada prossiga, mas o árbitro de campo naquele momento marcou o próprio Rafael Martins de Sá, o pouco tempo de acréscimo, a não ida ao VAR após aquele suposto pênalti do João Gomes no final da partida e várias outras atitudes do arbitragem, né, do Rafael Martins de Sá, que fizeram com que no dia seguinte o Carlos Brasil e o Carlos Roberto Osório estivessem indo à FERJ para cobrar áudios aí do VAR durante a partida. Então é uma situação complicada, a FERJ recolocou esse árbitro e isso, de fato, entristece e revolta grande parte da torcida vascaína, porque depois de uma atuação ruim, ele retorna a apitar um jogo entre Vasco e Flamengo no domingo, jogo que decidirá a final. E o torcedor vascaíno sabe muito bem, quando se trata de Vasco e Flamengo, os problemas, as tristezas, tudo que já aconteceu nesse clássico se tratando de arbitragem. Então deixa aí também a sua opinião sobre o que você achou do posicionamento da FERJ recolocando o árbitro no clássico de domingo contra a equipe do Flamengo. Antes de finalizar e entrar no assunto 777 Partners, eu quero informar para vocês sobre renovação, porque hoje pela parte da tarde o Vasco divulgou que renovou, aliás, né, o seu contrato com duas crias da base, o zagueiro Vinícius do Sub-14 e o atacante Isaías do Sub-17, lembrando, contrato aí de renovação, mas ainda é um contrato de formação, não é um contrato profissional, eles ainda não têm idade para renovar profissionalmente, para assinar um contrato profissional, então um contrato de formação que vai até fevereiro de 2025. Os dois chegaram aí após se destacarem pelo Bangu, foi uma análise feita pelo mercado do clube, né, análise de mercado do próprio Vasco, da base cruz-maltina, eles chegaram há pouco tempo e já renovaram com o Gigante da Colina. E o Vasco, além deles dois, busca também a renovação do cria Juan, que é um grande jogador, que se destacou nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o objetivo, a expectativa é que o Vasco consiga renovar o contrato com o jogador até o fim de 2024. Então ainda está aí no período de tentativa, né, de tratativas, o Vasco tenta buscar a renovação por ser um destaque, por ser uma promessa. Ele inclusive que disputou essa última Copa São Paulo de Futebol Júnior, foram 4 partidas, 1 gol e uma assistência, um atleta canhoto de apenas 19 anos, o contrato vai até agosto desse ano e o Vasco pretende aumentar aí e fazer com que o contrato do atleta vá até o final de 2024. Vamos estar de olho por detalhes também para sair a renovação do jogador cruz-maltino, uma das grandes promessas da base vascaína. E para finalizar o vídeo, falar sobre 777 Partners, que hoje pela parte da manhã, o Juan Arquiniegas, diretor aí da empresa, deu uma entrevista e falou sobre o planejamento da 777 Partners no Vasco. A gente vai falar sobre isso. Antes, gostaria só de informar e confirmar a vocês uma notícia e informação do nosso companheiro Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, que nessa quinta-feira, representantes da empresa estarão chegando ao Rio de Janeiro. Eles devem estar no clássico, inclusive de domingo, no jogo de volta contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Essa é a expectativa, não sabemos ainda quem irá chegar no Rio, quando irão chegar, o horário, mas representantes da empresa norte-americana estarão desembarcando em solo carioca. E com relação à entrevista do Juan Arquiniegas, ele falou sobre o planejamento que vai utilizar no Vasco nesses próximos anos. A pergunta foi a seguinte: onde você projeta o clube nos próximos 3 ou 4 anos? Ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, claro que esperamos que esteja novamente na primeira divisão. Queremos que dispute competições sul-americanas e no Brasil. Há várias vagas para esses torneios, comparando aos outros países do continente.
tem muito trabalho ainda a ser feito, não é algo da noite para o dia. Queremos estar no top 5 do futebol brasileiro, mas não podemos garantir isso a curto prazo, porque ainda estamos na segunda divisão. Então precisa de um tempo para chegarmos ao topo. Ou seja, o Juan Arquiniegas numa expectativa muito grande com relação ao Vasco, mas ainda o primeiro objetivo é fazer com que o Gigante da Colina retorne à elite do futebol brasileiro. Deixa aí, é claro, a sua opinião, se você está na expectativa grande com relação à chegada da Sociedade Anônima do Futebol dentro do Vasco, principalmente se tratando de 777 Partners. Rapaziada, esse foi o vídeo da parte da noite, a terceira edição. Se você curtiu 3 vídeos por dia, deixe aí nos comentários, eu preciso do seu feedback, eu preciso da sua ajuda, do seu comentário, para saber também qual linha a gente vai seguir aqui no canal. Então deixe comentários se você curtiu essa terceira edição, se você gostar, quem sabe a gente não pode regularmente fazer isso todo dia, e também deixe aqui a sua opinião sobre o que você achou do conteúdo. Chegada do Lucas Oliveira, 777 Partners e tudo que a gente comentou no vídeo de hoje. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, amanhã 11 horas retornamos, e é claro, saudações vascaína.